Boa tarde. Estamos falando diretamente do estúdio montado no stand da Telem durante a Broadcast Cable 2011. Ao meu lado, Walter Zucchini Jr., diretor de fotografia com mais de 20 anos de mercado, que tem atuado junto às principais emissoras de TV do Brasil. Boa tarde, Walter, como vai? Boa tarde, Newton. Boa tarde a todos. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Diga uma coisa, Walter. Quais são as principais dificuldades que um diretor de fotografia encontra num set de broadcast, de iluminação para TV? Bom, cada estúdio tem a sua particularidade, cada evento, cada gravação, cada evento seja gravado ao vivo tem a sua dificuldade, seu grau de dificuldade. A gente encara como desafios, né? Ora, o pé direito, uma dificuldade por questões de altura do estúdio, ou muito baixo, geralmente a altura quando é mais alto é mais fácil de trabalhar, porque temos como descer com algum equipamento, ou com voices, ou com várias extensoras, nós temos como descer a iluminação. Quando o pé direito é baixo, temos um grau de dificuldade maior. A relação entre equipes é um trabalho de equipes, a iluminação não trabalha sozinha, então nesse momento é fundamental a interação com outras pessoas que participam. Então isso vai influenciar, um pé direito baixo vai influenciar no posicionamento de cenários, no posicionamento do ator, do apresentador dentro de um cenário, para evitar sombras indesejáveis, né? Esse é um exemplo, por exemplo. Carga elétrica do local, até mesmo o fator financeiro, pode não ser uma dificuldade, mas são itens relevantes na hora de realizar um projeto. Perfeito. Pelo que você disse, não há uma receita pronta para isso. Vai da experiência do diretor de fotografia conseguir conciliar essas várias coisas. Mas há algum tipo de orientação que você possa dar em relação a como deve ser essa iluminação, o que deve ser ressaltado, o que o diretor de fotografia deve buscar? Bom, antes de mais nada, antes de realizar uma iluminação, faz parte do trabalho de um diretor de fotografia entender qual é o contexto daquele trabalho, entender um pouco sobre a linguagem, sobre o objetivo daquele produto. Digo isso porque não convém, por exemplo, em um programa de comédia, uma iluminação dramática, por exemplo. Então, a iluminação deve fazer parte de um contexto. Ela não fala por si só, né? Faz parte de um contexto. Um contexto faz parte de uma narrativa. Ela é um dos itens desta narrativa, é a iluminação. Então, tem que estar agregado a um texto, agregado a um plano de câmera, agregado a uma cor de cenário, a uma temperatura de cor. Tudo isso é um conjunto da obra que faz o resultado. A iluminação é um dos itens desse contexto. E o que um bom projeto de iluminação precisa prever? Bom, primeiro, eu sempre repito isso, o trabalho em conjunto, um trabalho iniciado, onde a iluminação é levada em consideração, mas junto com o cenógrafo, junto com o projetista, junto com o cenógrafo, com o diretor de arte, com figurino, com maquiagem. Ele não prioriza só o que a luz apareça mais do que qualquer um desses outros elementos. É um trabalho em conjunto. Eu vou trabalhar a iluminação para valorizar objetos de arte em cena, eu vou trabalhar a iluminação dentro da narrativa, como eu já havia dito. Então, primeira coisa, tem que levar em conta as outras áreas que estão envolvidas. Depois disso, ele centraliza dentro do projeto iluminação qual é o orçamento que ele tem, qual é o tipo de câmera que ele vai, para que tipo de câmera ele vai trabalhar, se vai trabalhar para olho humano, se vai trabalhar para uma câmera, qual a sensibilidade dessa câmera, para não exagerar, não pesar demais na quantidade de luz. Também nesse aspecto vai se preocupar com o consumo de energia elétrica, agora muito mais, além do consumo de energia elétrica para o funcionamento de um refletor, ele influencia diretamente, sendo um refletor de luz halógena, por exemplo, influencia diretamente na necessidade de um ar-condicionado, que é um grande vilão aí no consumo de energia. Então hoje, as novas tendências para a iluminação, já há algum tempo, o surgimento da luz fria, agora com mais contemporâneo o crescimento da utilização de LEDs e o desenvolvimento desse tipo de refletor cada vez maior, justamente por um consumo de energia, pela sustentabilidade, um tipo de iluminação que vem para dominar o mercado. Você pode falar um pouquinho para nós como foi o projeto de iluminação desse estúdio montado aqui dentro do stand da Telem da Broadcast? Bom, sim. Esse estúdio começou a ser projetado mais de 2, 3 meses atrás. Então esse stand, né?
dessa forma correta, com a presença das pessoas que estavam fazendo o projeto arquitetural, junto com o projeto de marketing, junto com o projeto de iluminação, junto com todos os envolvidos de áudio, de imagens. E aí sim, a iluminação tem o seu papel, mas foi decidido em conjunto qual seria a melhor utilização, qual a carga elétrica necessária, quais os refletores, né, que estão agora saindo no mercado, né, as tendências tecnológicas para serem demonstradas na prática. Para que as pessoas que têm interesse em ver o resultado de uma iluminação, por exemplo, como essa, feita somente com LED, como uma iluminação com LED fica, né, só feita com LED, as pessoas ainda temem um pouco a qualidade, o resultado, o comprometimento de um refletor de LED quanto à temperatura de cor. Então, para que as pessoas pudessem ver o resultado disso na prática. Poderia falar para nós quais equipamentos que foram usados nessa? Nós temos equipamentos aqui de fabricantes diferentes. Temos o equipamento da Gecko, né, de fabricante PRG. Também temos equipamento da ETC. Então, na parte de broadcast, mas aqui no nosso lado é a parte mais de broadcast. Também temos equipamento de moving light, mas no lado oposto aqui ao do nosso estúdio, aqui da nossa parte de broadcast. São os moving lights, né, representados aqui pela High-End. Então nós temos um refletor de 200 watts aqui, o Kessia, que é da Gecko, fazendo frontal. Os da linha Pérola, da ETC, fazendo fill light e a luz de fundo. E além disso, os refletores elipsoidais da Dedolight, projetando os globos das marcas, além de um elipsoidal fazendo o detalhe da planta, que é um refletor ETC. Os refletores halógenos aqui são os elipsoidais, e o restante é tudo luz de LED, né? São refletores de LED.